Decepcionante, mais esse empate do Internacional. Porra, empatar com o Avaí em casa, empatar com o Juventude depois de estar ganhando. Deixar de ganhar do Atlético Goianense. Pessoal, em casa, se o Internacional tivesse ganho mais 4 pontos, ele seria praticamente líder do campeonato hoje. Mas o time não joga para ganhar. O time jogou 15 minutos hoje e depois, estranhamente, tomou um rodeão dentro do Beira-Rio e escapou de uma derrota graças ao Daniel. Algumas atuações constrangedoras do Internacional. Você sabe que eu não sou fã do Alan Patrick. Eu acho ele um faz de conta total que fica passeando em campo, não corre, não se esforça, entrega pouco. Com a bola no pé é bom jogador, mas vive de um lance 2 por jogo. O Tyson é igual. O Tyson faz de conta, mas não produz coisa nenhuma também. E hoje todo mundo jogou mal, todos, à exceção do Daniel, que foi o melhor em campo, e do Wanderson. Todo o time do Internacional teve uma atuação muito ruim. O Mano, na entrevista coletiva, depois do jogo, ele reconheceu o erro tático. Não é comum a gente ouvir isso. O treinador reconhecer que tomou um banho tático, porque ele ao reconhecer que faltou, a leitura de jogo, ele não falou isso, eu estou ampliando o que ele disse, que foi um erro tático, ou seja, ele atribuiu para ele a culpa. Mas ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ele deu uma bela explicação, que o volante do Atlético abriu pela esquerda, o outro foi centralizado e o Internacional não soube o que fazer. Não, se ele tivesse marcado como futsal homem a homem, ele teria asfixiado isso aí. E ele disse que vai corrigir. Ele tem que corrigir. Olha, foi constrangedor hoje o Internacional. E eu ouvi hoje o que eu comentei o jogo pela Bandeirantes. Eu ouvi hoje o que eu não queria mais ouvir no Internacional. Vaias localizadas. Vaia para o Dourado, por exemplo. O Dourado não teve culpa alguma do que aconteceu. Os jogadores não vaiam o Alan Patrick e não vaiam o Tyson. Quer dizer, eles têm alguns... os torcedores têm alguns caras que eles marcaram e que querem que saia. E não são os culpados. O Internacional hoje teve atuações medíocres do Bustos e do René. Olha, se fosse a estreia deles hoje, o torcedor ia pedir que eles não fossem contratados. O Internacional botou em campo um jogador de novo hoje. E é surreal isso. Ele entra, joga 10, 15 minutos e já tem 3 cartões amarelos, que é o Pedro Henrique esse. Alguém no Internacional, o Internacional não tem um executivo desses executivos que agora viraram gênios no futebol. O cara não vai contratar esse Pedro Henrique, né? Ele não vai fazer isso com o Internacional. O Internacional vai devolver o Bruno Mendes. O Bruno Mendes hoje falhou em três lances fáceis. Ele foi mal, errou o tempo de bola, entregou bola, salvou 2 gols, tirou 2 bolas praticamente em cima da linha. E no gol de cabeça do Churin, ele estava errado, estava fora de tempo e não tem altura para ser zagueiro. Contra o 9 de outubro foi igual. Ele não tem altura para ser zagueiro. Então o Internacional tem algumas coisas que ele tem que resolver. Por exemplo, agora ele está engatado com o Tyson, está engatado com esse Alan Patrick. 2 erros absurdos do Internacional. Contratou esse David, que é o Campaz do Internacional. Não corre, não se esforça, não entrega, não faz coisa nenhuma. E o Wanderson, ele está achando caro. O Wanderson, que foi a melhor contratação. O Depena hoje fracassou totalmente, mas é um bom jogador. Nada além disso. Eu já tinha comentado isso e até tomei umas porradas aí. Não é nada além de um bom jogador. Não tem nada de excepcional. Mas eu, se fosse o Internacional, ficaria com o Depena também. E lá atrás tem que contratar um zagueiro ou botar o Moledo numa oficina especializada para arrumar o Moledão de qualquer jeito, porque não dá para aguentar esse Bruno Mendes, não dá para aguentar mercado. O Internacional tem algumas coisas que ele tem que tomar decisões. Ele tem que dar uma limpada no elenco. O David tem que ir embora, não tem que ficar aqui. Esse Pedro Henrique, não sei o que faz aqui no Beira-Rio. Eu não sei quem é que contrata um jogador desse. Mas o Internacional tem coisas que ele tem que resolver e são fáceis de resolver. Agora, não pode empatar 4, 5 jogos como ele tem empatado. E agora tem uns caroços pela frente. Terminar as barbadas. A última barbada que o Internacional vai ter vai ser o Curitiba. E não é barbada, é melhor que esses times que tem vindo jogar aqui. Tem Botafogo, tem Flamengo. O Internacional tem que pontuar. Porque se não pontuar nas 3, 4 próximas rodadas, ele vai para a zona do rebaixamento.
Esse é o desafio do Internacional. Muito mal hoje o Internacional, não teve nem camiseta, nem força de camiseta. Foi dominado totalmente por um time médio, mas bem treinado. Mano errou, foi o pior em campo hoje, mas fez um meia-culpa. Tomara que ele consiga, na prática, corrigir aquilo que ele apontou como erro dele mesmo. Um abraço, pessoal. Até amanhã, depois do apito final.